É um prazer imenso estar falando com você mais uma vez através deste vídeo. Neste momento, eu quero ler as Escrituras Sagradas no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 26 ao 30. Vamos ler. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que Deus continue nos abençoando através desta leitura da sua santa e bendita palavra. Foi lido São Lucas, capítulo 17, versículos 26 ao verso 30. Eu quero abordar um assunto aqui sobre a era da noiva. Muitas das vezes, eu mesmo buscava sobre esse assunto quando eu gostaria de ter a compreensão e todos ao meu redor, ninguém podia me ajudar. E quando alguém falava de maneira distorcida. Então, eu busquei a Deus e eu mesmo parti para as mensagens, para as Escrituras Sagradas e em oração, em consagração. Então, Deus tem me mostrado sobre este assunto e temos compartilhado isso ao redor do mundo. Eu não sou o único, eu não sou a única pedra, o único seixo da praia, mas vi e vejo que o profeta realmente prega sobre esse assunto e muitos estão crendo e pregando também sobre esse assunto na íntegra. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por esses homens, ministros corajosos que têm enfrentado todas as resistências e têm ido adiante levando esta palavra, falando acerca da era da noiva e dos assuntos concernentes a esse tema tão importante. Isso está ligado, está conectado com a manifestação do Filho do Homem, como disse aqui no verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Muitas vezes encontramos vídeos na internet, encontramos ministros com boa disposição falando sobre estas escrituras, mas em muitos casos a gente fica até um pouco decepcionado porque a gente começa a ouvir com a boa expectativa de ouvir a palavra de Deus pela revelação e dali a pouco percebemos que muitos dos homens ocupam o tempo das pessoas falando mais sobre Sodoma, mais sobre a homossexualidade, sobre o sodomismo, dando bastante ênfase, na verdade, falando até com propriedade e pelas escrituras, mas omitem o assunto sobre a manifestação do Filho do Homem. Esse assunto está conectado com Gênesis, capítulo 6, claro, vai falar sobre os dias de Noé, os dias antediluvianos, quando Deus desceu à terra e visitou a terra através da mensagem do profeta Noé. Mas também, aqui nessa escritura, está falando também dos dias de Sodoma. Porém, saiba, meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, irmã, que os dias de Sodoma, ali é um cenário que você não deve olhar só para Sodoma. O ícone do momento, o que chamou a atenção, ou seja, um dos ícones, um dos pontos que chamou a atenção foi Sodoma, foi os dias de Ló. Mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, ao mesmo tempo que estava acontecendo o cenário de Sodoma e Gomorra, com o problema da homossexualidade desenfreada, o que chamou fogo e enxofre do céu, e aquela fórmula química, então aquela reação entrou em cadeia naquele momento e trouxe a destruição sobre os ímpios, com o escape do justo Ló e as suas filhas. Mas esta ênfase já está bastante dada através de muitos pregadores denominacionais ou não, mesmo nesta mensagem de William Branham, mas eu quero falar sobre a manifestação do Filho do Homem e estarei indo também falando sobre a era da noiva e dentro de poucos minutos, eu não quero que esse vídeo fique longo para não tomar tanto do seu tempo tão precioso, mas
eu até agradeço antecipadamente por você ter parado diante desse vídeo para estar vendo e ouvindo estas palavras. São palavras de vida eterna, porque são palavras das Escrituras, são palavras vindas de Deus através do seu mensageiro, o profeta, para esta era. Então, quero mostrar aqui que nos dias de Sodoma, enquanto os anjos, os dois anjos mensageiros, estavam ali levando aquela mensagem, tentando resgatar alguém ali em Sodoma, lá no monte, nos carvalhais de Manre, estava Elohim com Abraão, discernindo os segredos do coração de Sara. De costas para a tenda, Elohim via o que estava passando na mente, no coração de Sara. E assim, Elohim conversava com Abraão e falou da promessa, que estaria cumprindo a promessa do filho prometido para Abraão. E então, eu quero que você saiba que nós temos também um filho prometido, estamos aguardando um filho prometido, o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Este é o nosso Isaac, o nosso filho prometido. Porém, antes que o filho prometido viesse à tenda de Abraão, Elohim veio antes, veio em carne humana e comeu com Abraão e discerniu os pensamentos do coração de Sara e fez a promessa a Abraão. Agora, Elohim tem que estar na terra mais uma vez em carne humana, antes que o filho prometido possa vir nos ares. E então, isso é o que o profeta Imam Brana mostra aqui nas suas mensagens. Eu já estarei lendo. Antes de eu ler nas outras mensagens, eu quero trazer um pequeno trecho aqui da mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida. Estou com um exemplar distribuído pela Gravações A Voz de Deus. O trecho que eu vou ler aqui está no parágrafo 235 desta mensagem. O profeta fala assim: eu repreendo o diabo. Satanás, você não passa de um blefista e está desmascarado bem aqui entre o povo, pela evidência escriturística do Jesus vivo e ressuscitado. Eu o esconjuro pelo Deus vivo. Saia dessas pessoas e as deixe ir para a glória de Deus. Bem, por que eu li isso aqui? É que Satanás é um blefista, é um blefador. E só que o blefe tem fim, mentira tem perna curta. Sabemos que Satanás é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. E eu não aceito, mas eu não admito ele ficar mentindo, e se eu ouvir, se eu puder, porque para isso foi levantado o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E eu me sinto ótimo desfazendo as obras do diabo, porque Jesus Cristo tem vindo na sua palavra, tem descido, e não só está em nosso meio, ele está dentro de mim agora. Estarei lendo isso daqui a pouco nas mensagens e o profeta estará falando. Eu apenas estarei dando algum comentário, apenas para trazer uma explanação, mas não quero que as minhas palavras, as minhas ideias sejam inseridas ou prevaleçam sobre as palavras do profeta. É o profeta, é quem estará falando. Você talvez se pergunta, mas não é para dizer o que está na mensagem? Sim, estou dizendo o que está na mensagem. No tempo de Esdras também, Esdras foi um escrivão que Deus o utilizou para trazer esclarecimento para o povo de Israel, que não sabia nem mais por onde andava o livro da lei. E era para andar na lei de Deus, que foi trazida através do profeta Moisés. E Jerusalém, Israel, estava um caos. E Deus, então, fez com que Esdras fabricasse ou mandasse fazer um púlpito de madeira, e ali reuniu o povo, e Esdras ia lendo pausadamente e explanando, explicando para o povo. E o povo compreendeu e arrependeu dos seus pecados, e Deus então passou a atuar novamente no meio do seu povo. E isso é o que está precisando, mostrar para as pessoas que Satanás é um blefista, é um blefador, mas ele está desmascarado, está esconjurado, como o profeta disse aqui. Eu também faço isso nesse momento através das escrituras e dessas mensagens que estarei lendo aqui. Bem, muitos tentam falar assim, não existe esse negócio de era da noiva, existe era de Laodiceia. Quero dizer para você que eu estou com a fartura, com a riqueza de mensagens aqui, nem mesmo poderei tomar tantas, mas algumas delas eu estarei tomando e trazendo para você. O profeta mesmo admite e ensina que a quinta era da igreja foi a era do tempo de Martinho Lutero, foi a era luterana. E a sexta era foi a era dos metodistas, com João Wesley. E a sétima era foi a era pentecostal, que iniciou-se
em 1906, no século passado. O profeta disse, na mensagem à era da igreja de Laodiceia, que a era de Laodiceia seria uma era muito curta. E então nós temos eras um pouco mais longas, outras mais curtas. E o profeta diz que a era de Laodiceia seria bastante curta. E nós vemos que os pentecostais, então, caracterizaram os laodiceanos. E Deus enviou a sua mensagem para Laodiceia. Porém, depois de um certo tempo, Laodiceia então manifestou-se rejeitando, colocando Jesus para fora do seu sistema religioso, o seu sistema denominacional. E então o que Jesus fez? Manifestando aos seus filhos, através do seu profeta, Jesus então ficou fora da era de Laodiceia, após ter oferecido a mensagem a ela, e ela disse que de nada tenho falta, e assim sucessivamente, e colocou Jesus para fora, não aceitou o batismo escriturístico, não aceitou a forma como Deus veio para tratar com os laodiceanos. E aí Jesus ficou do lado de fora da era e chamando os seus que encontravam-se dentro daquela casca laodiceana. Jesus fala: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Então, se Jesus está do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato, o indivíduo, não o grupo, não o sistema, mas o indivíduo que ouve, ele sai de Laodiceia e acompanha Jesus. Reúne-se com Jesus no aprisco, que é a palavra de Deus, fora do arraial laodiceano. E então é no topo, é na parte final da era de Laodiceia, da sétima era da igreja, que Deus tem como que um intervalo. Eu vou aqui entrelaçar as minhas mãos, só para você perceber que uma das mãos significa o final da era de Laodiceia. A outra mão entrelaçou aqui, mostrando que no final da era de Laodiceia, até o arrebatamento, até o rapto, existe um pequeno espaço que o profeta chama de junção do tempo. Ele pregou uma mensagem, inclusive, intitulada com esse tema: junções ou junção, ou junções do tempo. As conexões, onde uma era termina e ali então inicia-se a outra. E não é uma divisa nítida que você pode sentir, mas ela é um tanto como que embaçada. É como a passagem do dia para a noite e também a passagem da noite para o dia. São dois momentos cruciais e perigosos para o trânsito, inclusive. E então chamamos de penumbra, aquele momento em que nem dia e nem noite está misto. E inclusive as lanternas, os faróis dos carros não conseguem clarear com perfeição. E Deus chamou isso de tempo da tarde. Isso está em Zacarias também, capítulo 14, versículos 6 e 7, e também o versículo 13, você conecta esses três versículos, Zacarias 14, verso 6, 7 e também o verso 13. Você vai ver ali Deus dizendo através do profeta que seria um tempo, um dia conhecido do Senhor, que nem dia nem noite será, mas que no tempo da tarde haverá luz. Então essa luz veio nesse momento, é a luz da palavra. Eu quero trazer aqui então algo, eu disse que eu não pretendo falar, deixar mais que o profeta mesmo fale. Eu quero... Sim, estou com a mensagem: tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Eu coloco aqui para que você conheça a impressão, né, desse material, e você pode então tentar adquirir. Vou trazer um pequeno trecho aqui. Eu disse com as minhas palavras, mas agora eu vou dizer nas palavras do profeta. O parágrafo 342 desta mensagem agora, o profeta fala assim: um dia estive em Laodiceia, cego, mas vejo já. Gostoso, né? Deixa eu repetir essa parte aqui. Parágrafo 342 dessa mensagem, tentando fazer um serviço para Deus. Eu estou lendo uma frase dentro desse parágrafo. Um dia estive em Laodiceia, cego, mas vejo já. Então, ouviu o que o profeta disse aqui? Ele disse que um dia estive em Laodiceia. Significa que o profeta, inclusive ele pregou isso aqui no dia 27 de novembro de 1965. E então o profeta está admitindo, está dizendo que ele esteve em Laodiceia, cego, mas vejo já. Quer dizer, ele não está então, em 1965, o profeta não está em Laodiceia. E também não está cego, ele está vendo já. Claro que ele está falando isso, dirigindo para nós, para cada um de nós
que também estivemos, talvez muitos estejam ainda até agora mesmo, dentro do casulo, dentro da cápsula laodiceiana, mas lembre-se, existe uma libertação, existe uma luz no final do túnel, e essa luz então já veio. É só você olhar para ela agora e sair também desse túnel. Tem outra mensagem, eu disse, são muitas, é uma fartura. Não tem como eu citar e ler todas, mas o profeta fala assim, chega de casca. Então, o grão vive e mora dentro da casca enquanto é tempo de casca. Os pentecostais fizeram o seu trabalho, os luteranos fizeram o seu trabalho, estou pegando numa ordem, voltando. Os metodistas, wesleyanos, fizeram o seu trabalho, pegando de lá para cá, luterano, wesleyano e pentecostais. Então, pentecostais é propriamente a era laodiceiana. E civil de suporte. E mais tarde o trigo, então o grão foi formado dentro. Mas o grão foi formado e desenvolveu com o passar do tempo. E esse grão desenvolvido chegou à fase madura. E quando o grão fica maduro, você sabe, a casca enrijece, endurece. E o grão está ali dentro. Quando chega ao amadurecimento, próximo da colheita, essa casca se rompe e ela só falta falar, sai grão, daí, não quero mais você aqui dentro. E o grão também, por sua vez, se ele pudesse falar, ele falava, casca, chega de casca, quero sair daí. Você vê esse exemplo uma pequena mamona, numa vagem de feijão, você vê que ela estoura, explode e o grão sai de dentro. Então, Laodiceia teve que explodir, ela se enrijeceu, ela não quis nada com o Filho do Homem, não recebeu Jesus como Filho do Homem, ela quis Jesus como um abençoador da prosperidade, como alguém que é bonzinho, que ajuda a curar as doenças e coisas desse tipo, mas não quis e não quer saber do Filho do Homem. E muitos hoje estão batizados no espírito laodiceiano, estão contentes de estar dentro do casulo, dentro da casca, e ainda criticam quem saiu. Mas cada um, mesmo essa palavra, não pode fazer nada se você não aceitar. E tem que aceitar de bom grado, tem que haver predestinação dentro de você para que você então aceite a palavra de Deus. Bem, então, se o profeta esteve em Laodiceia e saiu, conosco acontece o mesmo. Eu quero mostrar aqui na mensagem provando a sua palavra, também aqui, ó, mensagem provando a sua palavra. Quero tomar primeiramente o parágrafo 60 e vou tomar depois mais um pequeno trecho logo à frente. No parágrafo 60, o profeta, claro, Deus envia um profeta, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. E então, Deus, sabendo que as pessoas têm a tendência natural de ir para os extremos, para a direita ou para a esquerda, menos permanecer no centro, então Deus envia um profeta para que então as coisas sejam corrigidas e trazidas novamente na linha verdadeira. Aqui no parágrafo 60, o profeta vai falar sobre algo que, diante de algum problema, todos nós podemos, em certos momentos, encontrar diante de dilemas, diante de situações que temos que decidir. É isso ou é aquilo? Isto é certo ou isto é errado? E o profeta vai falar, daqui a pouco eu vou estar lendo, ele vai falar, se for provado que aquilo é certo, então agarre isso com tudo que você pode e não solte, porque isso é correto. Porém, se ficar constatado pelas escrituras que a tal coisa é errada, o profeta fala, solte isso o mais rápido que você puder. Bem, então vamos ver aqui. Estou falando isso porque daqui a pouco vou ler outros parágrafos para mostrar para você sobre a era da noiva e mostrar para você sobre o Filho do Homem. E no final desse vídeo, que espero ser bastante breve, você então estará tendo um pouco de material para você chegar às suas conclusões. E também, se você já é um crente revelado nesse padrão, nesse nível de frequência que Deus tem enviado da sua palavra, então você vai se sentir mais fortalecido para seguir adiante. Parágrafo 60, o profeta diz assim, sabe, há uma escritura na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, onde está escrito, examinai tudo, retende o bem, quando qualquer coisa é examinada, isso será provado ser o correto ou errado. E quando houver qualquer coisa em questão, isso deve ser examinado até encontrar o que é correto. E então, ao encontrar o que é correto, ela disse,
retende. Em outras palavras, agarre, não solte, retenha. Em outras palavras, sim, já li esta... Não li esta frase ainda. Em outras palavras, retenha firme, para que não escape. Retende o bem, depois de ser provado estar correto. E qualquer coisa que for provada não estar correta, então solte isso o mais rápido que puder. Afaste-se disso, nunca retenha o que é errado. Bem, esse parágrafo 60 me ajudou muito, porque eu próprio estava precisando de muita ajuda. Meu Deus, é certo ou é errado quando vemos comentar que o Filho do Homem está atuando na Terra, em carne humana? O Filho do Homem se manifestou, o Filho do Homem veio, porque Deus e Jesus é o mesmo, o Espírito Santo e Deus é o mesmo. Deus e sua palavra são o mesmo. Veja que eu disse várias coisas aqui, mas tudo isso está respaldado nas mensagens, inclusive nesta mensagem aqui, provando a sua palavra. Daqui a pouquinho estarei lendo uma parte no parágrafo 221 e 222, você vai ver. Por exemplo, vamos ver já esse assunto, porque isso já vai ficando já resolvido essa parte. Bem, então, como lembrança, como saldo positivo aqui do parágrafo 60, antes de entrar nos outros parágrafos, você viu que o profeta nos animou a segurar o correto, e quando eu vi que é verdade que o Filho do Homem veio, se manifestou, está em nós, então eu falei, isso é correto, então eu vou agarrar isso. E segurei isso para mim. Muito bom, muito gostoso, muito oportuno. E tenho compartilhado isso com minha esposa, com meus irmãos de fé, de companheirismo, mas Deus veio e cobrou de mim. Uma luz nunca foi feita para colocar em lugar escondido, para ser guardada lá na gaveta, no armário. Uma luz não é para ser guardada só dentro de você, para você. É para ser colocada à disposição no veladouro para que outras pessoas a vejam. E então estou aqui nesse vídeo agora falando sobre esse assunto com muito prazer, com muita ousadia. Eu estou muito feliz, me sinto contente com o que Deus fez e está fazendo e sinto o maior prazer em compartilhar isso com você. Bem, prezado ouvinte, vamos aqui então. Eu vou tomar o parágrafo 222 desta mensagem, provando a sua palavra, só para você ver. Eu disse várias repetidas vezes há poucos minutos atrás que Deus, Jesus, o Espírito Santo são o mesmo. E Deus e sua palavra também são o mesmo. Veja aqui o que o profeta diz nesse parágrafo 222. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja. Veja, não através da era da igreja, vírgula, através de justificação, santificação, todas estas coisas aqui. Mas o Filho do Homem, sim, aí o profeta diz, quem é o Filho do Homem? Me permita fazer essa pausa aqui. Essa pergunta me ajudou muito, porque o profeta ele dá a resposta logo a seguir, e essa resposta aqui, ó, também vai te ajudar. O profeta diz, quem é o Filho do Homem? Ponto de interrogação. A palavra, ponto de exclamação. Então, quem é o Filho do Homem? Uma pergunta. A palavra, com P maiúsculo aqui, ó, ponto de exclamação. Significa que o profeta falou até mesmo em tom emocionado. A palavra, eu não consigo reproduzir aqui no tom de emoção que ele falou isso aqui. Mas eu posso compreender que o Filho do Homem é a palavra. Isso não tem nada, nenhuma dose de interpretação humana. Isso aqui é exatamente a palavra de Deus saindo dos lábios do seu profeta. E a palavra é mais viva do que, vírgula, poderosa do que espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isso quando vemos acontecer. Veja isso da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio. A coluna de fogo. Que coisa
provando que ele é Hebreus 13:8. Disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que foi isso? Jesus Cristo, o mesmo ontem que era Cristo, que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Ontem. Foi Cristo quando Paulo estava falando. Permita eu ler novamente. Foi Cristo quando Paulo estava falando aqui hoje. Você crê nisso? No Novo Testamento, então o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia, está vendo? Muito bem. Bem, então, parágrafo 222, a leitura não ficou uma leitura tão, talvez tão assim, a entonação de voz, mas o que extraímos daqui, que Jesus Cristo, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o profeta disse, foi Cristo com Moisés lá no deserto, lá na sarça. Mas também foi Cristo na coluna de fogo quando encontrou a Saulo no caminho para Damasco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E o profeta arremata aqui dizendo que o mesmo Cristo no último dia, ou seja, nos nossos dias, os teólogos falam nos dias odiernos, nos dias de hoje, o mesmo Cristo também está aqui. Agora eu vou tomar aqui nessa literatura também o parágrafo 221. No início, na introdução desse vídeo, eu falei sobre a Era da Noiva. Eu ainda não li na mensagem, eu ainda vou chegar lá. Mas falei do casulo laodiceano, da cápsula ou da casca, e isso também está tipificado no nascimento de um pintinho, de um pintainho, de qualquer ave que seja, e dentro do ovo está formando aquele pintainho, aquela vida. Mas vai chegar um momento que aquele ser tem que nascer. E o seu tempo de casca foi muito bom, foi protegido contra frio, contra poeira, contra o vento. Mas o pintainho, quando chega o momento do nascimento, ele simplesmente usa a sua força, que é dada pela natureza, e ele estoura aquela casca. E um pouco de ar entra ali. E esse pintainho, então, começa a ter o primeiro contato com a parte de fora, com o ambiente de fora daquele ovo. E uma vez eclodindo aquele ovo, e esse pintainho nascendo, saindo para fora, jamais ele vai voltar para aquele ovo. Não tem artista, não tem ninguém que vai conseguir realojar o pintinho outra vez dentro daquela casca. Para começar, o pintinho já começou a ganhar crescimento. Não tem como você acomodá-lo mais como ele estava dentro daquela casca. Então veja que o movimento é pró e não retrógrado. Não voltando, mas indo adiante. É progressivo, é dinâmico. A vida vai para frente. Então, se o pintainho saiu da casca, casca nunca mais ele tem saudades de voltar para dentro daquela casca. A casca cumpriu o seu propósito. Laodiceia cumpriu o seu propósito. Foi uma cápsula protetora, foi um andaime por onde a vida passou, ou algo assim, um suporte, mas a vida já está no grão. Então, a palha tem destino diferente da semente. Você sabe disso, que a semente não herdará com a palha. Bem, sim. Então, após Laodiceia, depois da era luterana, depois da era metodista, depois da era laodiceana, então vem o quê? A era da noiva, que eu vou ler daqui a pouquinho, nenhuma mensagem que está ali aguardando. Mas eu quero ler antes isso aqui para você. Ó. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas, veja bem, que eu estou lendo o parágrafo 221 da mensagem Provando a Sua Palavra, e eu não sei se eu tenho a data aqui que ela foi pregada. Deixa eu ver se eu tenho. Eu deveria ter isso de cor, me perdoe por não ter sido tão cuidadoso, né? Mas deixa eu ver aqui rapidamente. Aqui no final do livreto tem. Foi pregado no ano de 1964. Correto. Então, no ano de 1964, quando o profeta pregou esse sermão, ele estava dizendo, ó, agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou, e ele próprio desceu.
e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia. Então veja, estamos no fim da era de Laodiceia. Aquela parte, como eu disse, a parte final, onde Laodiceia termina e ela termina o tempo, ou seja, a tempestividade ou temporalidade para Laodiceia, para Deus tratar com ela. E então você fala, mas Laodiceia não está aí? Está, só que está só a capa, está só a casca, não tem conteúdo dentro mais. Então eu concordo com você que Laodiceia ainda está aí. A carcaça laodiceiana ainda está na terra. Mas os filhos de Deus não se encontram ali dentro, e se encontrar algum, a mensagem é: sai dela, povo meu. Deixa eu prosseguir aqui. Ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois, sim, já li esta parte. E estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 17:30, a escritura que eu li no início desse vídeo. Lucas 17, eu li do verso 26 ao 30. Mas a ênfase está aqui no verso 30. Que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível reticências. Quer dizer, ficaram algumas palavras sem o profeta dizer aqui. É impossível. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi, para o milênio. Mas no entremeio, segure esta palavra, entremeio, que também significa junção. Mas no entremeio, vírgula, esta conjunção. Agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se como o quê? Não o Filho de Deus, o Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifesta, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente. Veja, não haveria necessidade do profeta usar o termo. Ele se manifestaria como Filho do Homem novamente. O termo aqui, a palavra novamente, está dizendo que é algo que já foi acontecido uma vez. É um replay, é uma cena se repetindo. Jesus já se manifestou como Filho do Homem na sua primeira vinda. Agora ele está se revelando como Filho do Homem novamente, antes do arrebatamento, antes do Filho prometido vir nos ares, que é o mesmo Jesus, em outra forma, no seu corpo glorificado. Nós o encontraremos nos ares. Porém, essa manifestação de Cristo como Filho do Homem, você lembra que eu li nessa mesma mensagem que quem é o Filho do Homem? A palavra. Então, procure enxergar que isso aqui está falando que a palavra, o Filho do Homem é a palavra de Deus vindo. Agora, a palavra não é tinta e papel. Você sabe que a palavra de Deus não é a tinta e nem o papel, mas é o Espírito Santo revelando-se para nós. A tinta e papel é mídia, é apenas um suporte material para gravar aqui, para escrever. Se for sonoro, gravado, o som, o áudio, se for o vídeo, como você está vendo aqui, a imagem. Então, o Filho do Homem, já diz, não é o papel, não é a tinta e nem mesmo é um homem em particular, mas é o próprio Deus, o Espírito Santo manifestando-se através da sua palavra em um ministério profético. Toda vez que ele usa esse meio, então, na Bíblia ele foi conhecido como Filho do Homem. Deixa eu prosseguir. Para manifestar Malaquias 4, e nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo este denominacionalismo, e voltarão à palavra original para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz. Lembra que eu disse? De Zacarias 14? Não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo,
Mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Tenho vontade de cantar um cântico, o profeta diz. Bem, então que riqueza! Você pode depois na comodidade do seu lar, ou onde você estiver, com tempo, estude esta mensagem provando a sua palavra. Foram lidos os parágrafos 60, 221 e 222. Eu quero passar adiante. Aqui falou muito sobre a manifestação do Filho do Homem. E para o Filho do Homem manifestar é no pós-Laodiceia. Você diz, mas e o rapto? Existe esse entremeio. Aqui no parágrafo 221 falou. O entremeio, um pequeno trecho que está colocado no final da era de Laodiceia. Esse é o momento em que Jesus chama os seus de dentro da era laodiceiana. Na mensagem também os 3 êxodos, ou o 3º êxodo, o profeta fala sobre esse assunto, da roda, dentro da roda, vista pelo profeta Ezequiel. Então, o profeta diz, como Israel era uma nação tirada dentro de outra nação, de dentro do Egito, hoje também a noiva é tirada de dentro de uma igreja. Então, é uma igreja, é uma era, e Deus tira a noiva de dentro desta era e trata com ela separadamente. É isso que Deus tem feito e está fazendo. Eu quero, inclusive, trazer para você, primeiramente aqui, para você ver que o entremeio é o períodozinho curto de tempo que Deus tira para tratar especificamente conosco, nos dando o respaldo final para a fé de rapto. Na mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecias. Eu quero que você veja aqui o parágrafo 56 e o parágrafo 62, para você ver nas palavras do profeta. Eu tenho mais mensagens, mas eu vou ler só essa que fala sobre a era da noiva. Parágrafo 56, o profeta diz assim, ele começa aqui antes. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. O que o profeta disse? Não estamos vivendo em uma era pentecostal. Você lembra que pentecostal foi a era de Laodiceia, que iniciou em 1906, segundo a mensagem A Era da Igreja de Laodiceia. O profeta diz, não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima. Aqui em cima. Para a era da noiva. Está escrito aqui, parágrafo 56. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva. Ouviu direitinho, né? O chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Tá vendo? Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, esta é exatamente a verdade. Gostoso. Esta é a opinião honesta do profeta. Então, eu aceitei isso de bom grado. Estou agora com muito prazer compartilhando aqui nesse vídeo. Agora o parágrafo 62. Quero que você não se chateie de estar repetindo, mas o profeta já falou sobre a era da noiva, ele vai só falar novamente aqui, ó. Agora, e com paciência temos de esperar por isto, pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem de se cumprir em sua era. Porque isso prediz para nós. O autor fez isto antes e esperamos vê-lo fazer isto novamente. Em que tempo estamos vivendo? Agora, como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, que foi a 6ª era da igreja. Claro, né? Não estamos vivendo mais ali. Vamos seguindo. Vírgula. Na era batista. Estamos vivendo na era da noiva. Esta frase está aqui, parágrafo 62. Estamos vivendo na era da noiva. Então, quando algum pregador, pregando a 3ª puxada, pregando a abertura da palavra, diz que estamos vivendo na era da noiva, isso não é invenção de homem algum, mas é Deus trazendo através do seu profeta. Apenas isso tem sido um maná escondido. Muitos púlpitos, muitos ministérios têm escondido isso do povo e tentaram esconder de mim também. Mas Deus me inspirou a buscar e eu encontrei, e agora estou repartindo com os meus irmãos.
Graças a Deus por isso. Estamos vivendo na era da noiva, vírgula, o chamado, trazendo de volta para Deus através de um canal em que ele prometeu trazer isto de volta para dentro. Ele prometeu fazer isto. Bem, então está aqui, a mensagem já foi lida, né, tentando eventos modernos, né? E vou finalizar agora com uma outra literatura. Esse vídeo já está ficando um pouco longo, mas vou encerrar até com pena, mas contente, por outro lado, por deixar esse assunto aqui sobre o Filho do Homem e a Era da Noiva. Na mensagem Os Chamados para Fora, eu quero que você saiba que eu estou com uma impressão em PDF. Ela estava traduzida para a língua portuguesa, do inglês para o português, e disponível em PDF. Então, essa aqui é uma impressão encadernada no papel sulfite, mas ela tem originalidade, mensagem autêntica do profeta de Deus. Eu quero ler o parágrafo, eu poderia ler o parágrafo 19, que é ótimo, mas eu vou ler só o 24 para remir o tempo. Essa mensagem é intitulada Os Chamados para Fora. Sim. Parágrafo 24, o profeta diz assim: Jesus disse: quando o Filho do Homem for revelado do céu. Deixe-me encerrar dizendo isto, que o Filho do Homem está agora sendo revelado do céu. Virá depois de um tempo, irmão Brana. Está agora. E eu espero que eu não vou ter que fazer isto tão pessoal desta reunião, mas que seu Espírito que está dentro de você, que é dado a você por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já tem vindo de sua glória e está se revelando por alguns anos já passados à sua igreja, em misericórdia, lhes mostrando sua presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Eu ainda vou continuar lendo, mas deixa eu falar aqui. Não haveria necessidade do profeta dizer quando ele esteve aqui na terra, porque Jesus já esteve na terra em um corpo de carne, mas ele foi recolhido, foi para o seu estado glorificado, e ele não voltou novamente no estado glorificado. Então, o seu Espírito que voltou na palavra, portanto, quem é o Filho do Homem? Pela mensagem, a palavra é o Filho do Homem. Então, Jesus tem voltado na forma da palavra e tem estado sendo revelado para nós já por alguns anos. E o profeta diz aqui, então, lhes mostrado sua presença, fazendo a mesma coisa que ele fez. Já li esta parte. Que esteve aqui na terra. Se revelando assim como ele fez a Abraão, antes da destruição. Então, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus veio, Elohim compareceu na tenda de Abraão. O profeta diz, aquilo ali era uma manifestação de Deus em uma carne humana sobre a terra. E que aquela cena se repetiu nos dias de Jesus, Lucas 17:30, quando Jesus estava de pé sobre este planeta Terra, pregando a palavra, era o Filho do Homem se manifestando. Mas ele prometeu que antes do fim, ele repetiria essa cena novamente, quando o mundo estivesse nas condições de Sodoma. E o mundo hoje, o cenário está idêntico ao de Sodoma naquela época. Então é tempo para o Filho do Homem estar manifestando também sobre a terra. É isso que o profeta está nos dizendo aqui. E é isso que eu estou falando para você. Não fica aguardando que o Filho do Homem ainda vai vir. Não, Jesus virá no seu corpo glorificado e nós então o encontraremos nos ares, mas não será um espetáculo público, não será nem mesmo público. Será uma vinda secreta que só os arrebatados é que encontrarão com ele. Os demais continuarão normal e mergulharão na grande tribulação e depois é que darão por si. Mas não tinha que haver um rápido, um arrebatamento? E já aconteceu e eles então não souberam. Então o tempo de você encontrar com o Filho do Homem aqui na terra é agora, congregando através da sua palavra. Encerrando isso aqui. A próxima vez que ele se revelar será no juízo do mundo e nas nações que têm esquecido a Deus e pecaram em seus caminhos da graça. Passaram, seu dia da graça, aliás, passaram, porque eles têm esquecido de Deus e eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram
ao anjo do Senhor lá atrás, zombando e caçoando disso, mas ele está aqui agora em misericórdia. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu assim encerro esse vídeo e que Deus te abençoe e continue o Espírito Santo esclarecendo, abrindo mais e mais a palavra para o seu coração. Até nossa próxima oportunidade, se Deus quiser.